Com TV, passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas deste Rio Grande de raça forte, de histórias fascinantes, talhadas com sangue e suor, terra cujas fronteiras se firmaram a pata de cavalo e a pontaços de lança. Estamos iniciando mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E como já foi dito, é o nosso momento de visitarmos as coisas da nossa terra, os usos e costumes, a cultura gaúcha, o folclore e a nossa história. E por falar em história, é importante, vez por outra, recordar o nosso público que aprecia por demais o conteúdo do nosso Prosa de Galpão, que ainda hoje batemos os encontros com curiosas manifestações, por vezes até ingênuas, maliciosas e até desabusadas, seja em periódicos, seja em livros, conteúdos virtuais, e até em prosas com circunstantes de outras querências do Brasil. Que aqui o Rio Grande não é bem o Brasil. Mas como assim? Pois é, ainda somos vistos como um povo com um linguajar diferente, meio acastelhanado para os lados da fronteira, em razão de termos argentinos e uruguaios sendo nossos lindeiros. Também sotaques europeus nas regiões dos vales e na serra. Mas que barbaridade! É sabido que o nosso Brasil, na sua vastidão continental, jamais se envolverá num corpo rigorosamente homogêneo. Cada região brasileira se mostra com jeitos e acentos próprios. Não há como ter um Brasil com valores culturais forçosamente padronizados. Redes de TV, gêneros musicais tentam igualar gostos e costumes, mas isso não funciona. A salvaguarda da unidade nacional depende da original expansão dos regionalismos. E o Brasil é um país de diversidade e nós, os gaúchos, somos muito brasileiros. E o jeito de ser na vida rio-grandense não se origina de fatores naturais em estado de pleno repouso. Nosso jeito de ser tem origem em ações de tensão provocada pelas guerras, pelos conflitos de fronteira, condicionando o rio-grandense à posição de sentinela cativa, assegurando as demarcações da nacionalidade. E já dizia um ditado: o que sabe a capivara do freio e o avestruz do buçal. Antes de falar de nós, gaúchos, te convido, Patrício, a nos conhecer. Que somos diferentes, somos sim, como disse umas quantas vezes. E o que nos particulariza neste Brasil provém da nossa própria certidão de nascimento. A história da humanidade nos mostra que a iteração das guerras faz os homens e mulheres serem mais fortes, acendendo o conteúdo cívico de apego à terra, que se conserva por décadas após terminadas as peleias. Por isso, somos ciosos e orgulhosos de termos nascido aqui nessa terra. Bueno, aproveitando que estamos falando de nossa história, é oportuno também apresentar uma instituição que está no costado do nosso trabalho, que é o Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul. Atualmente eu sou o presidente desta organização, que foi fundada lá em 10 de setembro de 1986, lá na cidade de Pelotas, por ocasião das comemorações do Sesc Centenário do Combate do Ceival. Opa, Combate do Ceival? Pois é, gauchada, foi nessa batalha, na Revolução Farroupilha, que o general Antônio de Souza Neto, no dia seguinte, lá no Campo dos Menezes, isso foi em 11 de setembro de 1836, proclamou a República Rio-Grandense. Assim, essa província passou a ser um estado soberano, lutando contra o Império Brasileiro. O Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul foi criado com o objetivo de ser um mutirão permanente no trabalho de preservação, pesquisa, culto e divulgação da nossa história, da tradição, do folclore do Rio Grande do Sul, e incentivando a gauchada a participarem dessa caminhada. E o nosso Prosa de Galpão atende de fato esse objetivo. Um trabalho voluntário de alardear para todos os quatro cantos da querência
e no Além Fronteiras, as coisas da nossa terra. Dentre as múltiplas realizações do nosso Instituto de História, registrada nos seus anais, mencione-se encontros de integração dos historiadores, dos tradicionalistas, dos folcloristas em suas atividades solitárias e de estreitar laços de amizade culturais entre eles e deslocar-se até pontos geográficos onde acontecimentos históricos tiveram o seu momento, naturalmente para comemorá-los. O Instituto de História tem uma publicação regular, o Tuiuti, que pode ser acessado através do site da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Esse informativo apresenta atividades do Instituto de História e Tradições e também da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, com vários artigos voltados à história e tradições do Rio Grande do Sul e também artigos da história militar terrestre, e também da humanidade. Sou acadêmico da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e responsável também pela sua delegacia aqui em Caxias do Sul. Delegacia essa chamada Morivaldi Calvé Fagundes. Nos procure para os endereços que serão disponibilizados na tela a seguir, que serão bem-vindos no nosso Instituto. Bueno, apresentamos o Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, que está aqui em Caxias do Sul, o qual eu sou o presidente, e no decorrer dos nossos programas, no Prosa de Galpão, vamos apresentar as atividades do nosso Instituto, no intuito de aumentar as nossas fileiras de obreiros que comunguem de nossos objetivos. E o tema do nosso Prosa de Galpão de hoje é muito especial, tal qual achar dinheiro perdido no fundo de um peçoelo. Oi, galê! Vamos prosear sobre um animal que integra a figura do gaúcho, ou do gaúcho, que sem ele, provavelmente o gaúcho não existiria. Mas que animal estamos falando? Ora, gauchada! Só podia ser do cavalo. Sim, senhor! Não existiria o gaúcho sem o cavalo. A quem ele chama carinhosamente de pingo. Os primeiros cavalos que apareceram na Pampa, que é a região comum na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, onde o gaúcho surgiu, e dos quais os animais descenderam, foram trazidos da Espanha, isso lá por 1535, pelo espanhol Dom Pedro de Mendoza, para a região de Buenos Aires. O Brasil foi descoberto lá por 1500, mas tomaram posse dele só 30 anos após, com a chegada de Martim Afonso de Souza, que também trouxe alguns cavalos da Europa, que ficaram pela região de São Vicente, onde é São Paulo. Também vieram outros cavalos com Duarte Coelho, lá para a região do Nordeste, lá em Pernambuco. Disse que alguns animais que chegaram para o Cone Sul são oriundos dos primeiros animais trazidos por Colombo, isso lá em 1493, quando ele aportou na atual República Dominicana. Esses animais depois foram introduzidos no Panamá, lá na Colômbia, e muitos vieram parar no extremo sul com os exploradores. Os tais exploradores, então, passaram a descer pela Cordilheira dos Andes e iam abandonando os cavalos estropiados, aqueles cavalos que adoeciam, iam deixando pelo caminho. Muitos sobreviveram e proliferaram pela região. A tão conhecida raça crioula aqui no Rio Grande é uma evolução e adaptação natural do cavalo íbero aos pampas da América do Sul. Tem como origem os animais trazidos por Dom Pedro de Mendoza. Logo os espanhóis foram expulsos de Buenos Aires pelos indígenas e tiveram que abandonar os animais, que se tornaram chimarrões e se espalharam pela pampa. Então, reproduzindo-se livremente, esses animais seguiram para o Chaco argentino, lá para a Cordilheira dos Andes, lá para a Patagônia, e ao próprio Rio Grande do Sul. Claro que outros animais contribuíram para a formação do cavalo crioulo, com animais íberos vindos também lá do Paraguai, do Peru, do Chile, da Bacia do Prata, etc. E acabaram escapando dos seus criatórios e juntaram-se então às manadas de baguais. Aqui no Rio Grande do Sul, a raça de cavalos crioula teve a participação também dos padres jesuítas. Os jesuítas então capturavam os baguais semi-selvagens e os usavam durante a formação das missões, no tempo que o Rio Grande era espanhol. Sim, senhor, ficamos aqui sob o domínio espanhol por 13 anos.
Então, lá em 1546, outro colonizador, Alvar Núñez Cabeça de Vaca, mas que nome, chegou em Santa Catarina para seguir até o Paraguai, levando em torno de 40 animais. Desses animais, apenas a metade chegou ao seu destino, mas mesmo com esse pequeno número, eles passaram a contribuir na definição do cavalo crioulo de então. Portanto, os baguais ou chimarrões, que se espalharam por toda a América Latina, acabaram forjando o cavalo crioulo, excelente para as lides de campo, muito apreciado pela gauchada. Como disse, o gaúcho não existiria sem o cavalo. Somos um povo igual aos outros, o que temos de diferente são coisas menores e as nossas origens do viver no lombo do cavalo e trabalhar também em espaços abertos, espaços livres, o que nos faz diferentes. O homem a cavalo é um tipo mais ousado, mais corajoso, ou como queiram, mais livre. Os castelhanos costumam dizer, no hay hombre cuerdo a caballo, ou seja, não há homem frouxo a cavalo, o que é uma grande verdade, coisa de se botar sal na moleira. Alá, puxa! Então, o cavalo ocupa lugar de honra na formação do gaúcho. Não se pode conceber o gaúcho sem o seu cavalo. É uma unidade indissolúvel. O ser cultural, o ser espiritual e físico do gaúcho esteve muito tempo condicionado pelo domínio do cavalo. Com o cavalo, o homem branco conquistou o novo mundo. E na América, nós vamos encontrar homens a cavalo como os cowboys, como os lhaneiros, como os charros, os vaqueiros, os guaços, mas nenhum com mais fama e maior área de domínio que os gaúchos. Conceito aceito e definitivo, tal qual o dilúvio. Bueno, o cavalo, além de ser elemento motor para as lides de campo, transitar do campo para os povoados, levar mensagens de uma plaga para outra, foi a força que permitiu o homem lutar pela sua emancipação. Isso em conflitos internos e peleias em busca da afirmação dos territórios. As guerras e revoluções foram verdadeiras epopeias de cavalos, lanças, mas a coragem do gaúcho. Daí surge aquela expressão conhecida, centauro dos pampas, qualificando a junção do gaúcho e o cavalo com soberana coragem nas guerras e revoluções. O cavalo tem origem há 55 milhões de anos. Antes da evolução do homem, o cavalo era um pequeno mamífero, tinha muitos dedos, tinha cerca de 30 centímetros, do tamanho de um cusco. Por não conseguir se adaptar às mudanças geológicas e do tempo, naturalmente, ele acabou desaparecendo e surgiram outros animais de estrutura esquelética muito semelhante. Em verdade, houve mais 4 evoluções desse animal, a partir daquele tamanho do cusquinho, chegando ao cavalo que hoje nós conhecemos, com cerca de 1,30 m de altura. Mas nenhum dos seus antecessores pode ser chamado de cavalo, segundo a definição atual, que se baseia mais na altura do que no tipo. O cavalo é um animal que mede 58 polegadas ou então 1,47 m de altura, partindo da cernelha, que é o ponto mais alto do dorso. Vivente, todos os cavalos são iguais? Capaz, de jeito nenhum. Tu aí, gaúcho, do povoeiro que recém comprou um cavalo, quer saber se tens um pingo de lei ou um matungo? Então me escute. Não é só pelos dentes que se avalia um cavalo. Pois então lhes conto como se distingue um bom cavalo de um pangaré. Aprume os ouvidos e preste atenção nos detalhes. A cabeça do cavalo. Opa! Esta deve estar sempre alerta e elegante. Se a cabeça for grande demais, fica pesada para as rédeas. E a cabeça tem diferentes desenhos, é arredondada, cabeça cônica, cabeça de carneiro ou então de lebre. É na cabeça que se enxerga toda a natureza do animal, sua individualidade, tanto física como moral. O que acham? Bueno, e os olhos? Oi, galê, mas o que tem a ver os olhos? Muita coisa. Os olhos do cavalo devem ser grandes e inteligentes. Olhos pequenos, denunciam a natureza inferior do animal. Se levar o dedo próximo de cada olho e ele não piscar, o cavalo é cego. E uma visão deficiente pode assustá-lo e derrubar o ginete desprevenido. Os olhos são os órgãos mais expressivos e mais belos da cabeça. De fato. Vejam só, os árabes, para elogiar uma mulher bonita, dizem que ela tem olhos de cavalo. Alá, puxa!
não vai usar essa comparação com a tua prenda, sem antes explicar, senão vais dormir no relento. Observe os olhos de um cavalo árabe e vais entender a comparação. Olhos pequenos, como olhos de porco, podem ser sinal de estupidez, indocilidade e perversidade. Se forem grandes demais, inquietos, indicam um caráter nervoso e assustadiço. Se brancar os olhos, opa, é melhor ficar de sobreaviso, principalmente se as orelhas tombarem para trás. Murchar as orelhas, como se diz, lá puxa-te. Aí perigo, gauchada. E as orelhas? Devem se mostrar atentas e móveis, indicando então a compreensão e o interesse do animal. Aliás, as orelhas do cavalo devem voltar-se para o ponto que desperta a sua atenção. Se não o fizer, é sinal de indolência. Se for exagerado o movimento das orelhas, é nervosismo demasiado ou visão insuficiente. Então as orelhas podem ser pequenas e arredondadas, como as orelhas de rato, longas e afiladas então como as orelhas de lebre, grandes e largas como do asno, grossas e afastadas como da vaca. E se for ao lado da cabeça, então chamamos orelhas de porco. Ou então, quando são tombadas para os lados, são as orelhas cabanas. A cernelha deve ser proeminente e o dorso não muito cheio, senão a sela vai escorregar tanto para frente como para os lados. E as pernas do bicho devem ser lisas e sem machucaduras, o que denuncia que o cavalo é desatento. Faça o animal trotar na sua direção e em direção oposta e observe se as patas oscilam para os lados ou para dentro. Caso aconteça, evite esse cavalo. As quartelas é a parte que liga a pata à canela do animal. Deve ser forte e flexível. Se forem curtas e muito verticais, produz um andamento desengonçado do cavalo. Se elas forem muito retas, então elas vão até ranger no trote. E a respiração do cavalo, tchê, é muito importante. Se o cavalo roncar ou assobiar no galope, ele tem problemas, Então tem que apartar esse animal. Se tossir, denuncia alguma doença respiratória. E se as narinas forem muito estreitas, grossas ou carnudas, o cavalo vai cansar logo. E a boca do cavalo, gauchada? Se tiver lábios espessos e carnudos, indicam inferioridade e eles são muito menos sensíveis às rédeas. E se o lábio inferior do cavalo estiver muito pendente, indica a frouxidão e denuncia a idade do animal. E a língua não deve ser muito espessa também, porque o animal não obedece senão a enérgicos puxões das rédeas. A língua é uma almofada, que amortece a pressão do freio. E o pescoço do cavalo? Tem relação direta ao equilíbrio do cavalo. O ideal é um pescoço longo, esguio e ereto. Se for curto e grosso, a liberdade de movimentos é travada. O pescoço longo ajuda nos saltos com o animal. E o pescoço de cisne, parecido com aquele cavalo de baralho, é bom para andamentos curtos, E aqueles de pescoço de cervo são rebeldes e teimosos. Cuidado! Observe o peito do animal. Se for largo e amplo, é o tal peito de leão, é bueno para tração e não para sela. Se for saliente, é o peito de galo. Se for ao contrário, então, é o peito de cabra. Bueno, gauchada, não existe um cavalo sem defeito e a sua importância está relacionada ao seu emprego. Nos antigamente, além da beleza do cavalo, as encilhas com tranças caprichadas e acabamentos de prata, bons arreios, bonitos rebenques retovados, denunciavam o tamanho das posses do vivente. O animal com a crina com um bom toso de cogotilho, e um nó caprichado na cola do animal, do tipo daqueles onde a maruca prende o grampo, chama a atenção das prendas. Diz que o gaúcho é muito caprichoso. Oi, galê! O instinto dominante do cavalo, apesar de não demonstrar, é o medo. Sim, senhor. Quando ameaçado, o instinto do cavalo é disparar e corcoviar para atirar quem está na sua garupa. E acreditem, o homem pode pensar que o cavalo existe para carregá-lo, mas jamais alguém disse isso ao cavalo. E mesmo que dissesse, ele não aceitaria. Mas que barbaridade! Então o cavalo tem que ser tratado com paciência, evitando movimentos bruscos, ou então vozes agudas. Sempre tratar o animal com uma conversa gentil e calma. Alisar ele na tábua do pescoço, apoiando do outro lado, ajuda a acalmar o animal. É como eles fazem quando estão juntos no potreiro e para se tranquilizarem,
eles apoiam a cabeça sobre o pescoço um do outro. Acaso já viram no campo isso? Pois é fato. Os cavalos têm instinto de rebanho e dependem muito uns dos outros pela companhia e também para se sentir seguros. Um cavalo sozinho pode se transformar num desordeiro. Mas se deixar uma cabra, uma vaca, uma mula junto dele, ajuda a acalmá-lo. São animais acostumados à rotina e não gostam de mudanças. Então aprendem também pela associação e têm excelente memória. E não esquecem dos maus tratos que recebem. Tu, gaúcho, que se passou com um mango no teu animal, te prepare que ele vai te devolver. Ou com um tombo, um coice, uma mordida, uma escarceada de cabeça no teu queixo, por certo, não vai ficar barato. Como dissemos, não há cavalo que não tenha um defeito. E o gaúcho é campeão em caracterizar os defeitos dos cavalos com nomes curiosos. O autor Carlos Castilho, no seu livro O Cavalo Gaúcho, nos brinda com essas curiosidades. Vejamos. Cavalo abombado. É aquele cavalo que está cansado do trabalho e com dificuldades de respiração. O afocinhador é aquele cavalo que tropeça com frequência, assustando o ginete. Um perigo. Cavalo aguachado é o animal solto no campo que engordou. Cansa e transpira com uma facilidade. O alacranado é o cavalo muito ferido, que tem chagas. Quando aparece alguém machucado, a gente usa a mesma expressão. Tu estás alacranado, vivente? O cavalo aporreado é aquele que não consegue mais ser amansado. O apoetrado é o cavalo que era manso e ficou arisco, por falta de ensinar com regularidade. O basteirado é aquele cavalo machucado no lombo pelos baços do arreio. Cavalo bichoco é aquele cavalo imprestável para lida, é o mesmo que o pangaré. O cabano é aquele cavalo que tem as orelhas caídas. O cavalo cosquilhoso é aquele cheio de cócegas, O doce de boca é o cavalo sensível ao movimento das rédeas. E o cavalo empachado, que é? Aquele que costuma corcovear logo que é encilhado, é um cavalo maleva. E o cavalo escarceador é aquele que tem movimentos enérgicos de levantar e baixar a cabeça. Se o ginete não se cuidar, pode até quebrar a carretilha do queixo. Temos também o escrapeteador, que é aquele cavalo que não se aquieta no lugar, fica se movimentando no lugar, parece que tem urtiga nas virilhas. Alá, puxa! E o aragano é aquele arisco e desconfiado. É igual muita gente que conhecemos. O matungo, então, é aquele cavalo ruim e velho. O cavalo monarca, cavalo que gosta de aparecer, se arma bem, caminha com garbo, se exibindo. Mas que barbaridade! Temos também o cavalo mesquinhador, que refuga buçal e freio, é uma leva também. E o cavalo urco é aquele cavalo grande, de bonita estampa, que todos nós apreciamos. Aqui no Rio Grande há muitas raças de cavalos, mas é mais comum termos o cavalo inglês, que são cavalos mais altos, mais velozes e não prestam para a lida de campo. São bonachos para a carreira de tiro longo. O árabe são altos, ágeis, finos de corpo, são belos, mas não servem também para o campo, por serem muito nervosos e delgados. Isso é fato. O crioulo engordam em qualquer campo, são pequenos, grossos e fortes. São os mais indicados para as lidas campeiras. O quarto de milha, cavalos velozes para tiros de 400 metros, é bom para o laço também. Dão despesa, porque depende da ração suplementar, além do campo. O manga larga, buenacho para viagens. Tem um bom cômodo, são marchadores e exibidos na marcha. E este é o meu preferido. O percheron, são possantes e apropriados para fazer força. Bueno, vamos nos encaminhando então para os arremates desse primeiro bloco do nosso Prosa de Galpão, devagar como o passeio de cobra, com algumas expressões referentes ao cavalo. Por exemplo, andar pelo relincho da égua é aquele que confia nas informações duvidosas dos outros. Cavalo de campo não bebe água em balde, ou seja, costumes e práticas devem ser respeitadas. Difícil como achar caveira de burro, e é uma verdade, é difícil mesmo. Quando vires cavalo magro e boi manso gordo, é sinal de gente vadia.
Do colhudo só restou o relincho. É gente que se gaba do passado. Pegado no campo sem engroselhar os cascos. É um vivente rude. Cavalo suado parado é sinal de chuva. Não se muda de animal no meio do pajonal, que é o banhado, né? Já se vieram. É uma largada de carreira, usado no dia a dia, né, para dizer que estão chegando. Pelo andar, se conhece o parelheiro. Pelos aperos, o cavaleiro. Bueno, gauchada, é hora de sair num trotezito chasqueiro. E por isso encerramos, então, o primeiro bloco deste Prosa de Galpão com o tema O Cavalo. Animal importante na concepção do gaúcho e do gaúcho. Prometemos retornar no próximo domingo com o segundo bloco desse tema, com mais curiosidades sobre esse inseparável companheiro do gaúcho, que o faz sentir como um deus no trono. Te espero nesse canal da Bitcom TV. Até mais! Bitcom TV, passa no seu smartphone.